Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Então estou aqui para iniciar mais uma gravação de uma videoaula e essa videoaula já se refere ao conteúdo do quarto bimestre, então essa é a primeira aula do quarto bimestre, tá? A gente está continuando o conteúdo de forças aqui, né? Vai ser a última aula referente ao capítulo 6, mas esse conteúdo aqui já é um preparatório, digamos assim, para o que a gente vai estudar já no quarto bimestre, a nossa primeira aula do quarto bimestre, né? E nessa primeira aula, a gente vai começar falando de uma última força, né? Que ela vai aparecer menos, justamente pela complexidade, né? Que essa força apresenta para tratá-la nos problemas. Então a gente vai tratar de forma mais qualitativa e mais a título de informação. Quase não vai ter exercícios em que essas forças, né? Essa força especificamente vai aparecer, que é a força de resistência do ar. Em geral, a gente acaba desprezando essa resistência do ar. Então, o que eu vou falar aqui é de forma bem rápida algumas características dela e como que ela se comporta, tá? Então, a primeira coisa da força de resistência do ar, como o próprio nome sugere, né, é uma força de resistência, ou seja, é uma força que sempre se opõe ao movimento. Então, se o objeto está caindo, a força atua para cima, né? Como é o caso dessa figura aqui. Eu estou pensando num objeto em queda. Tem o peso, então se tiver a força de resistência do ar, ela vai estar apontando para cima. Mas se, por exemplo, eu jogar um objeto para cima, o objeto sobe, a força de resistência do ar age para baixo. Se eu jogar para frente, a força de resistência do ar vai agir para trás. Então, ela sempre se opõe ao movimento. Então, a primeira característica que ela tem é essa. A segunda característica é que ela depende sempre da velocidade. Ou seja, quanto mais rápido o objeto estiver, maior é o valor dessa força. Então, por isso que se torna tão complicado inserir a força de resistência do ar nos nossos problemas, né? Ela depende da velocidade. E ainda tem mais. Essa dependência que ela tem com a velocidade, ela tem uma característica, se a velocidade for pequena, de alguns metros por segundo, né? E ela tem uma outra característica, que é, né, a dependência aqui não tem a potência é 1, né? Não aparece porque a potência é 1. Aqui ela é ao quadrado, quando essas velocidades é de algumas dezenas ou centenas de metros por segundo. Então, para altas velocidades, você tem essa dependência com v quadrado. Para baixas velocidades é com v elevado à primeira potência, né? Além disso, na fórmula, né, na equação que a gente usa para calcular a força de resistência do ar, tem uma dependência com esse K, que é uma constante, que não é a constante da mola, que a gente explicou na nossa última aula, né? Ela não é a constante da mola, é uma outra constante, aparece aqui com a mesma cara, mas, né, não, se quiser até diferenciar, né, para chamar aqui de um K', né, o livro poderia ter usado uma outra letra, mas ele escolheu usar o K, né, mas esse K não é a constante da mola, é importante a gente ressaltar isso, ela é um outro K, né, um outro coeficiente aqui que tem importância, né? Então tem esse K que eu já vou explicar logo na sequência, do que ele depende, mas depende também do A. O que é o A? É a área do objeto, né? Qual que é a área do objeto? É como se fosse um corte do objeto que está recebendo, vamos dizer assim, que está em contato com o ar. Só para a gente ter uma noção, se esse controle caísse desse jeito, essa área seria essa área aqui, ó, certo? Essa área, se ele cai assim, a área que vai estar em contato com o ar é essa área da base dele. Mas se ele cai assim, a área que vai estar em contato é essa área aqui, ó, das costas dele, né? Então, depende da forma que o objeto está caindo, né? Que é essa área, né? A área do corte, que a gente costuma dizer, né? A área da seção transversal. É essa área que aparece aqui. E essa constante K, que a gente, né, renomeou, digamos assim, de K', é um coeficiente que depende da forma do objeto, é a tal da aerodinâmica, né, que é muito importante, né, o formato do objeto tem a ver com a sua aerodinâmica, né, se ele vai oferecer maior ou menor resistência do ar, né, ou maior resistência em relação a essa força de resistência do ar, né. Então, ele depende da forma do objeto, da aerodinâmica e também do tipo de fluido, né? Que no caso aqui a gente está tratando o ar. O que é o fluido? Em geral, o fluido é um termo genérico para a gente falar dos líquidos e dos gases. Fluido é tudo aquilo que pode fluir, né? Líquido, gás, flui. Sólido, não, né? Então, quando a gente fala do fluido, né? Pode ser o ar, como é o caso aqui, ok, né? Mas ele pode ser, por exemplo, eu posso falar da força de resistência de um líquido, né? Um objeto que se move dentro da água,
né, um submarino, um barco, ele sofre uma força de resistência devido a esse fluido, né? E o fluido, nesse caso, vai ser a água. E posso ter, né, características, né, um local em que o ar é mais denso, então ele vai mudar essa força de resistência, ou menos denso também, né? O líquido, a mesma coisa. Se eu sair da água para um outro fluido, né, para um outro líquido, eu também vou ter uma força de resistência diferente. Então, na verdade, dentro dessa constante K', né, é um coeficiente que vai estar informando, digamos assim, características tanto da aerodinâmica do objeto quanto do tipo de fluido que eu estou considerando. Em geral, o que aparece aqui é a densidade do fluido. Quanto mais denso, maior é a força de resistência, ok? Então, essa é a força de resistência do ar, essas são as formas, né, são usadas para calcular, né, essa força de resistência do ar, K'AV para baixas velocidades, K'AV quadrado se for para altas velocidades. Aqui algumas unidades, né, aqui dezenas, centenas e daí para cima, ok? Só para a gente ter uma noção, assim, né, o livro faz um comentário de que se não houvesse uma força de resistência do ar, provavelmente as gotas de chuva que caem aí de aproximadamente 2 km acima da superfície da Terra, elas chegariam ao solo com uma velocidade em torno de 700 km por hora. Ou seja, essas gotas de chuva cairiam e atravessariam telhados e destruiria tudo que a gente conhece, né? Então a gente só poderia sair na rua se estivesse chovendo com as proteções assim, né? Uma armadura de ferro, alguma coisa do tipo, né? Só que graças à resistência do ar, essas gotas de chuva vão sendo freadas, né? Porque elas se opõem ao movimento, né? Enquanto o objeto está caindo, ela age para cima, né? Uma vez que ela se opõe. E assim, o que poderia resultar numa velocidade de 700 km por hora ao tocar o solo, na verdade, reduz para 1% disso, mais ou menos 7 km por hora. Então é uma velocidade que bate na gente, a gente não sente dor, nem sofre muito. Ok? Só para a gente ter uma noção. Além disso, eu quero falar também, que aí eu acho que esse é o aspecto mais importante da aula de hoje, porque isso aqui sim a gente vai usar, né, bastante na resolução dos problemas quando a gente for aplicar as leis de Newton. Aqui eu falei que era mais a título de curiosidade, até de forma mais qualitativa, né? Isso aqui é o que é mais fundamental da aula de hoje, que é o cálculo de força resultante. O que é essa ideia de força resultante? É uma nova força? Não. Quando eu falo de força resultante, resultante dá uma ideia de quê? De resultado, né? Então é o resultado. Eu tenho várias forças atuando. Então imagina uma situação como essa aqui. Eu tenho uma caixa numa superfície horizontal, tem um sujeito puxando essa caixa aqui através de uma corda, então ele exerce uma tração. Essa caixa tem massa, então tem peso. Está em contato com uma superfície, então tem a normal para cima, e essa superfície não é lisa, então tem uma força de atrito, ele arrasta o objeto para a direita, tem uma força de atrito para a esquerda, né? Então você tem várias forças atuando. Aí você se pergunta, o que vai acontecer aqui? Esse objeto se move, ele fica parado, como que ele vai se mover, né? Para responder essa pergunta, a gente tem que saber calcular a força resultante. Qual que é o resultado de todas essas forças aqui, né? E basicamente, calcular a resultante vai implicar em 3 métodos, digamos assim. Sendo que 2 deles a gente já falou um pouquinho, né? Então eu só vou recapitular aqui de forma bem rápida. O primeiro é justamente o que a gente não viu ainda, né? Que é o método do paralelogramo. Né? O que é esse método do paralelogramo? Lembra que o nosso objetivo é achar uma força resultante, né? Qual que é a força que resulta da ação de, por exemplo, essas duas aqui? Eu tenho uma F1 que aponta assim, uma F2 que aponta assim. Qual que é o resultado? Né? Qual é o valor e para onde aponta a força resultante? O método do paralelogramo, a forma de usá-lo é a seguinte: eu tenho que pegar os 2 vetores, né, as 2 forças aqui no caso, né, mas vale para qualquer vetor. Então eu vou pegar as 2 forças e colocar com a mesma origem, né? A origem do vetor está aqui. E o final dele está aqui, origem aqui e final aqui. Então eu vou colocar os 2 com a mesma origem. Tinha um professor meu que gostava de falar que era a bundinha e a cabecinha, né? Então coloca a bundinha na bundinha, né? Dos 2 vetores. E aí, colocando os 2 com a mesma origem, bundinha na bundinha, então eu pego o mesmo vetor, vou representar ele aqui com o mesmo tamanho, com a mesma escala, então ele está aqui, ó. Então, tá aqui o F2. Vou colocar o F1 com o mesmo tamanho, mas agora os 2
encostadinhos ali, com a mesma origem, ok? E aí o método do paralelogramo consiste no seguinte. Eu vou traçar paralelas, então aqui, ó, no final, né, que é a cabecinha aqui, ó, desse vetor F1, eu vou traçar uma paralela ao vetor F2. Como ele é horizontal, ela vai ficar assim, ó. Certo? No final aqui, na cabecinha do F2, eu vou traçar uma paralela ao F1. Então fica assim, ó. Certo? Quem é o nosso resultante? É o vetor que começa aqui na origem desses e termina no encontro das paralelas. Por que chama um paralelogramo? Porque o meu desenho aqui formou um paralelogramo, certo? Então, esse vetor aqui é a nossa força. Vou colocar um R aqui, ó, pra gente lembrar que é a força resultante, né? Esse R aqui é de força resultante, né? Então, se atuar essas duas forças, por exemplo, imagina que essas duas forças estejam atuando numa caixa e eu esteja vendo aqui de cima. Então, tem um sujeito, né, uma visão superior, né? Visão de cima, assim. Eu tenho uma caixa que alguém puxa para cá e outra pessoa puxa para cá, né? Qual que é o resultado? O resultado é que essa caixa vai se mover na direção dessa força resultante. Então, o método do paralelogramo consiste nesse procedimento. Colocar os dois vetores na mesma origem, depois traçar as paralelas e começando aqui e terminando no cruzamento das paralelas é onde vai estar a minha força resultante. É um processo relativamente simples, né? Nem sempre é fácil de você obter esse tamanho aqui, por exemplo. Aqui mesmo, para eu achar esse tamanho, eu teria que usar uma lei dos cossenos, né? Então, enfim, eu não vou estressar com isso por enquanto, não. Preocupar com a questão de fazer o desenho. Se a gente cair em algum problema que tenha que usar alguma lei muito complicada, aí eu falo para vocês, né? O outro método que a gente usa, né? É importante ressaltar que esses métodos são equivalentes. Eu posso usar qualquer um deles, o que eu achar mais fácil em cada situação, né? Mas eles vão fornecer o mesmo resultado, né? Vou até tentar desenhar os vetores da mesma forma, né? O que é o método poligonal, ou o método que eu tinha chamado lá atrás de método do polígono, né? Primeira coisa é que no método do polígono eu vou fechar um polígono, eu vou fechar uma figura geométrica. E segundo é que em vez de colocar bundinha na bundinha, eu vou colocar bundinha na cabecinha, seria assim, né? A origem do segundo vetor no final do primeiro vetor. Por exemplo, eu vou pegar o vetor F1 do jeito que ele está aqui. Ele está aqui representado, né? Fiz o mesmo desenho. Mesmo tamanho, mesma inclinação, então é o mesmo vetor. Aí eu vou desenhar o vetor F2. Só que em vez dele iniciar aqui, ele vai iniciar aqui. Vou colocar com o mesmo tamanho. E com a mesma orientação, né? Então tá aí o meu vetor F2. Quem é o resultante? É o que começa no início do primeiro e se encerra no final do último. Começa na bundinha do primeiro, termina na cabecinha do último. Eu fiz com 2, eu poderia ter 3, 4, 5, 10 vetores. Essa é uma das vantagens do método do polígono ou poligonal, porque ele dá para fazer com vários vetores. Né? Se eu tiver 3, 5, 10, é só eu ir ligando os próximos vetores aqui, né? Agora o método paralelogramo, ele só dá para fazer com 2, né? Não tem como, né? Para montar esse paralelogramo eu só posso ter 2 vetores. Então essa é uma desvantagem do método paralelogramo, certo? Então tá aqui, ó. Começa aqui e termina aqui. Então essa é a minha força resultante, né? Se meu desenho tiver com uma escala boa, vocês vão ver que esse vetor e esse aqui são exatamente iguais, né? Então não importa o caminho que eu tomo, se é do polígono ou se é do paralelogramo, o resultado que eu vou obter é o mesmo, né? Talvez ficasse até mais fácil se eu pegar vetores assim na vertical. Aqui eu coloquei um inclinado e um na horizontal. Mas se eu colocar um na vertical e outro na horizontal, eu vejo que os métodos são equivalentes. Faça esse teste, use uma régua, né? Use os dois métodos
para achar o resultante, né? Mas faça o desenho em escala. Pegue uma régua, tenta ser o mais preciso possível, pega um vetor horizontal e o outro vertical e tente aplicar para achar o resultante. Você vai ver que o resultado que você vai encontrar, se a sua precisão nos desenhos for boa, né? Você vai encontrar o mesmo tamanho de vetor de força resultante, ok? O terceiro, eu não vou nem desenhar muito, só vou escrever aqui, porque é importante, é o método da decomposição, ou componentes, né? O livro coloca como decomposição aqui. Né? Então, eu vou chamar aqui de decomposição. Não vai se aplicar de forma direta nesses vetores, se bem que daria, né? Era só eu decompor esse aqui só tem componente x. Mas é aquele método, nem vou falar muito, né? Mas é aquele método que eu já tinha explicado lá na aula de vetores. É o mesmo princípio. Vocês vão ver que em algumas situações a gente vai aplicar para as forças. Eu tinha aplicado lá, né, quando eu expliquei lá os vetores e falei da decomposição, foi porque naquele momento eu ia falar, eu precisava fazer a decomposição da velocidade lá no lançamento oblíquo. Não sei se vocês se lembram, mas era esse o ponto. Né? Aqui a gente vai aplicar o mesmo princípio, só que para forças. Né? Então eu tenho uma força, a força está inclinada, e aí eu vou usar o método da decomposição. Então tem uma força F qualquer, né? Vai ter várias forças, pode ser a tração, vai ter momentos em que a gente vai decompor a tração, posso decompor o peso, posso decompor a normal, depende da situação, depende do que eu estiver analisando. Né? Então tem aqui um ângulo θ, aqui o eixo y, aqui o eixo x, e aí a gente usa o método da decomposição para achar as componentes. Fx como sendo o f cosseno de θ, porque o ângulo é com o eixo x, com x cosseno, e o y a gente usa o f seno, porque está sem y, então usa o seno do ângulo, certo? Então essas componentes, elas estão aqui, né? A gente usa basicamente a trigonometria do triângulo retângulo, é isso que a gente faz aqui, né? Então fx aqui, fy aqui. Eu nem vou me delongar muito, porque essa parte aqui a gente já tinha discutido naquela outra aula de vetores. Se tiver dúvida, volta lá, tá lá tudo gravadinho. Volta lá, assiste de novo, se ainda ficar com dúvida, me pergunta depois, tá bom? Mas é esses métodos aqui, né, seja o paralelogramo, seja o poligonal, seja a decomposição, é que a gente vai usar quando a gente for aplicar. Então tudo isso que a gente está fazendo aqui é uma preparação para que a gente aplique depois nas leis de Newton. Agora a gente já conhece as principais forças, sabe calcular a força resultante, então na nossa próxima aula o que a gente vai fazer é estudar as leis de Newton. Aí sim, a gente vai entender as causas dos movimentos, né? Quais são as condições para o objeto ficar em repouso, ficar em movimento uniforme, ficar em movimento uniformemente variado, né? Que foi a situação que a gente discutiu, tá bom? Com isso aqui, vocês já podem fazer os exercícios da página 161, que é a parte de força de resistência do ar, do 1 ao 4, então página 161 do 1 ao 4, e a página 164 e 165 também do 1 ao 4, que é sobre força resultante. Então já faça esses exercícios propostos, lembrando que isso aqui já é, né, as nossas atividades do quarto bimestre, tá bom? Então é isso, um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Tchau!